continuidade do módulo 0. Nessa aula a gente vai falar sobre o princípio da continuidade da relação de emprego. Também um princípio muito utilizado, muito operacionalizado. Ele vai ser muito importante lá na frente, quando a gente for falar de modalidade de dispensa, por exemplo. Por quê? A gente vai falar sobre ônus de prova, esse princípio vai estar lá germinando, vai estar sendo raiz e semente dessa discussão. Porque o trabalho ele é considerado como algo para ser contínuo e perpétuo até que a pessoa se aposente. Então é como se a regra geral funcionasse da seguinte forma: eu consegui um emprego, eu vou permanecer nele, vou progredir dentro dele, até que um dia eu vou me aposentar, não vou precisar cumprir ele diariamente, porque eu alcancei os requisitos da aposentadoria, por exemplo. Então o empregado, ele, por regra, ele quer manter o emprego, ele quer continuar naquela relação. Então esse princípio ele visa direcionar essa interpretação. Olha, a regra é que o empregado queira continuar. O princípio da continuidade da relação de emprego. E o empregador quer que ele continue, porque a empresa quer manter aquele empregado, já que ele vai ganhando experiência, ele vai entregando o resultado de forma contínua naquele trabalho, então se ele vai se aperfeiçoando, ele cumpriu a função dele, e para que a empresa tenha manutenção da sua atividade, ela precisa daquele funcionário. Então a grande questão é que eles andem em conjunto e que o trabalho continue, essa relação de trabalho continue sendo uma troca benéfica para ambas as partes. Então a regra é que o trabalho ele seja perpetuado no tempo. Por isso a gente tem essa regra da continuidade da relação de emprego. Para dizer o quê? Para que ela serve? Ela visa proteger, vamos dizer, determinadas omissões. Para dizer, olha, se acontecer algo diferente da continuidade da relação, ou seja, se o empregado ele visa sair do emprego, o que é estranho, já que a intenção é se perpetuar, é continuar crescendo, continuar recebendo, já que aquilo serve às funções do dia a dia dele comum, ele vai ter que fazer uma declaração. Qual é a declaração? Pedido de demissão. Se o empregador considera que ele não cumpriu as funções dele de forma adequada, não cumpre, ele comete diversas faltas, ele inclusive cometeu uma falta grave, o que o empregador tem que falar? Olha, a regra era que a gente continuasse, mas diante da falta grave, é essa falta grave aqui que ele cometeu, eu estou dando uma justa causa, e aí por isso que a gente faz a construção dos termos do pedido de demissão, dos termos da justa causa. A gente faz em relação vou encerrar sem justa causa. Eu vou fazer o termo falando, olha, eu estou encerrando sem justa causa, não foi por um motivo gravoso, eu sei que o contrato tem a tendência de continuar, e é por esse motivo que a gente dá, por exemplo, o aviso prévio, é um dos motivos. Olha, eu vou te dar um aviso, porque eu sei que tu estava contando com a continuidade desse trabalho. Eu também esperava te manter, tu não fizeste nada de errado, mas a gente vai encerrar aqui o trabalho sem motivo, porque aí a empresa não precisa justificar. Mas a grande questão é, se não tem motivo, vai se encerrar e o empregado contava com aquilo, ela tem que dar um aviso prévio para ele se preparar diante da surpresa que é ser dispensado, já que ele não deu causa. Por quê? Porque o princípio é que o trabalho seja contínuo, que permaneça nele. Porque a gente quer, inclusive, motivar as pessoas a continuarem trabalhando, a terem essa troca, né, permanente para que as coisas continuem funcionando. Então, o princípio da continuidade, ele tem esse cenário em torno dele, e é isso que ele visa proteger. E é por isso que muitos atos de encerramento de contrato, na verdade, todos eles são instrumentalizados para justificar o porquê que se encerrou. Né? Foi porque cometeu uma falta grave, foi a pedido, não teve causa, então vou instrumentalizar aqui. Por isso que a empresa, diante desse princípio, tem o ônus de regularizar a forma de dispensa, para mostrar o porquê que foi rescindido. Né? Quando ela dispensa o empregado e não fala nada, isso é estranho. Aí não voltou para o trabalho, por isso que, por exemplo, vamos lá, de novo, abandono de emprego, eu tenho uma forma de instrumentalizar ele, porque não é normal que uma pessoa suma do emprego do dia para o outro. Né? Vocês têm isso como regra de senhora, tu vai sair do emprego amanhã? Não vou avisar. Não, tu avisa. O empregado também dá um aviso prévio. Por que o empregado dá um aviso prévio? Porque a regra é continuar, então o empregador também estava contando com ele amanhã. Aí não vem mais, então eu preciso dessa informação regularizada dele, por isso pedir demissão, porque a regra geral, o princípio é que aquele contrato seja contínuo por diversas, eu poderia estender diversas situações aqui, mas eu acho que vocês já pegaram, esse princípio é importante e ele traz luz a esse ônus de prova, por exemplo, no momento da rescisão, porque ele é regulamentado, né? Ele dá a forma de regulamentar, de instrumentalizar a rescisão, justamente porque o princípio era a continuidade. Então a gente precisa instrumentalizar adequadamente a rescisão, e aí quem vai ter esses documentos
em regra vai ser o empregador, por isso que o ônus de prova sobre a forma de rescisão, a forma de encerramento do contrato, está sobre ele. Porque se o empregado fez aqui, olha, eu saí e anotou o motivo e assinou. Isso é uma prova unilateral. Não pode, não tem validade do direito. O direito precisa de uma forma, de uma prova que ela tem ambas as partes influências e questionamentos sobre aquele documento. É por isso que a gente tem aí esse ônus na empresa, porque ela tem a possibilidade de instrumentalizar de uma forma mais adequada esse documento, já que ambas as partes vão participar. Se o empregado fazer isso de forma unilateral, não teria validade. E se a empresa faz de forma unilateral, também não tem validade. Mas, obviamente, tem forma de ela se recordar com testemunha caso o empregado não queira assinar. Tudo isso por quê? Por conta do princípio da continuidade da relação de emprego, né? Que a gente tem a tendência, o vislumbre em tentar fazer que esse emprego seja mantido, que a gente tenha a manutenção do negócio e da atividade laboral para o contexto geral, né, de trabalho e economia. Então, o princípio da continuidade da relação de emprego, ele parece um princípio mais chatinho, mas ele é bem importante e ele, inclusive, influencia aí nessa discussão sobre ônus de prova, nessa discussão sobre instrumentalização do encerramento do contrato, tá bom? Então é isso, bora para o próximo princípio.